Eu me lembro de uma vez, já falei isso de manhã, aonde uma irmã, ela me ligou e falou assim: pastor, é o seguinte, eu convidei a minha família para ir à igreja e eles então decidiram ir. Então, pastor, por favor, quando o senhor vê que ele está lá, aí o senhor fala isso, fala isso, fala isso, fala isso, fala isso, porque é tudo que está acontecendo com ele, pastor. Eu falei assim, eu brinquei com o pessoal de manhã, deu vontade de falar assim: ah, fofoqueira, né? Já está delatando a sua família. Mas eu falei, não falei isso. Falei, irmã, seguinte, eu não posso fazer isso. Porque se tem uma coisa que eu nunca fiz na minha vida e nunca vou fazer, é manipular a mensagem para alguém em específico. Vamos supor que a Maiara precisa ouvir de uma maneira direta aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu vou pregar aquilo que o Espírito Santo me deu, e aí eu vou chamar a Maiara, depois eu vou falar: irmã, é assim, assim e assim. Mas eu não vou pegar a palavra de Deus e manipular ela só porque eu conheço o pecado dela. Não que aconteça, só estou dando exemplo. Eu não vou fazer isso, irmão. E triste é o pastor que age dessa forma. Pastor, mas dessa forma você pode até ajudar alguém. Não, não, porque a Bíblia fala que é o Espírito Santo que faz isso, irmão. O dia que eu tentar ocupar o lugar do Espírito Santo, isso vai dar o maior erro, não adianta. Eu falei assim: minha irmã, ainda que eu diga tudo isso, ainda que eu fale tudo isso, não vai adiantar nada, porque são apenas palavras de homens. Agora, se é o Espírito Santo, que é o Espírito Santo que tem poder falar ao coração da pessoa, está ótimo. Irmão, quando o Espírito Santo está à frente das coisas, ele faz coisas que a gente até se surpreende. Eu contei um testemunho há um tempo atrás do missionário. Uma mulher assistindo o missionário pegou um ranço muito grande dele, um ódio, uma raiva do missionário, que ela falou assim: um dia eu ainda vou nessa igreja e vou desmascarar esse senhor. Eu vou fazer o maior escândalo naquela igreja. E chegou o dia, ela falou assim: hoje eu vou nessa igreja. E aí, se você quiser, a gente pode até procurar depois nos históricos da internet, a gente vai achar esse vídeo, porque de fato está lá. E aí ela fez o seguinte, ela falou assim: eu vou sentar no primeiro banco, e quando esse homem entrar, eu vou fazer um escândalo, eu vou desmascará-lo. E aí naquele dia, como um desse aqui, o missionário então veio para sair. Só que quando ele estava para sair, ele não saiu completamente, ele só colocou a mão assim, ó. Porque ele falou que é o que ele sentiu no coração. Ele colocou só a mão desse jeito aqui. E aquela mulher, quando viu a mão do missionário, ela entrou em pranto de choro, em lágrimas, e chorou de uma maneira como nunca. Se converteu e serve Jesus. É o Espírito Santo que faz, meu irmão. Não é eu, não adianta. Pastor, eu só tenho que ir lá em casa, conversar com meu marido. Eu posso até ir, irmã. O máximo que vai acontecer é eu fazer ele tomar conhecimento do que ele já sabe que é de errado. Mas que ele vá mudar, não vá. Porque existem certas mudanças que primeiro começa pelo Espírito Santo, e segundo, é uma iniciativa minha, irmão. Não adianta. Não, porque o senhor tem que sentar, porque se o senhor falar, porque se o senhor conversar, ele vai mudar de pensamento, ele vai mudar de ideais, ele vai mudar de concepção. Não vai, não. O máximo que pode acontecer é ele se sentir acusado, condenado e julgado. E nós não queremos isso. Se ele tem que ser julgado, deixa que a própria consciência dele faz isso. Se ele tem que se sentir julgado, deixa que o Espírito Santo faz isso. Porque é o que ele faz com a gente, ele condena o nosso coração. Nós sentimos a condenação no coração. Poxa, eu não estou fazendo certo. Isso vai resultar para mim um peso de perdição. Eu quero salvação, eu quero vida com Deus, eu quero Espírito Santo, eu quero comunhão. Então nós falamos coisas que só o Espírito Santo pode fazer. E aí a gente citou quais seriam essas. No meio dessa conversa, que a gente começou a pregar, eu fiz uma pergunta, quando a pessoa fala assim: então quer dizer, pastor, que a primeira evidência de ser cheio do Espírito Santo é falar na língua estranhas, na língua dos anjos. Mas e se eu não falo na língua dos anjos? Então isso significa que eu não tenho o Espírito Santo? Depende. Porque nós temos o livro de Lucas capítulo 3, vamos ler na tela. Hoje nós vamos olhar muito para a tela, tá? Lucas capítulo 3, versículo 21, diz assim, ó: e aconteceu que, como todo o povo fazia o que, pessoal? Se batizava, sendo batizado também quem? A Bíblia fala que orando ele, o céu então se abriu, continua, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de corpórea, como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: tu és o meu filho amado, em ti eu tenho me
comprazido. Ou seja, naquele momento que Jesus desceu as águas e foi tirado, a Bíblia fala que em forma de pomba, o Espírito Santo desceu sobre Cristo. Amém? Mas aí eu te faço uma pergunta, e ali a Bíblia fala que ele começou a falar em línguas estranhas? Não. Então preste atenção, a primeira evidência de ser cheio do Espírito Santo é falar em línguas estranhas. Mas se então você não fala em línguas estranhas, então ao menos você precisa ter os frutos do Espírito Santo. Não foi o que eu falei várias vezes há alguns cultos atrás? No mínimo, eu preciso ter o fruto do Espírito Santo. E é justamente sobre os frutos do Espírito Santo que nós vamos estudar hoje, que nós vamos falar hoje. Amém, pessoal? E aí tudo começa em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16. Vamos lá? Gálatas capítulo 5, versículo 16, que diz assim, ó: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a... e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis mais debaixo da lei. Então aqui ele começa dizendo, pessoal, toda pessoa que é cheia do Espírito Santo anda nele. Toda pessoa que é cheia do Espírito Santo, ele não vai ter outra ordem, ele não vai se submeter a outra coisa que não seja o Espírito. E ali a Bíblia fala que se eu andar no Espírito, eu não vou satisfazer as concupiscências da minha carne, os desejos da minha carne. E aí nós temos vários exemplos que nós vamos ver daqui a pouco. Eu não vou me submeter a ele. E aí no versículo 17, ele diz assim, ó: porque as obras... versículo 17. Porque a carne, ela cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra... Agora preste atenção. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então preste atenção, deixa eu te fazer uma pergunta. Existe alguma possibilidade do Espírito e da carne andarem juntos? Não, não tem, irmão. Porque a Bíblia claramente diz, um se opõe contra o outro. De um lado tem o Espírito querendo fazer você andar conforme a sua lei de liberdade e vida, e existe do outro lado a carne, aonde quer fazer com que você anda segundo a concupiscência da carne, aonde a Bíblia fala que o salário dele é o pecado e a morte. Um se opõe ao outro, não tem como, irmão, os dois andarem juntos. Então isso aqui é um bom momento de você refletir sobre a nossa vida. É um momento de falar, peraí, será que eu tenho andado no Espírito ou não? Porque às vezes algumas pessoas, ela acha que o fato de vir à igreja, ela acha que o fato de jejuar, ela acha que o fato de devolver o dízimo, dar as suas ofertas, fazer coisas que alguns cristãos costumam fazer, confirma que esta pessoa, ela é cheia do Espírito Santo. Meu irmão, não cai nesse engano do diabo. Existem coisas que não é nada mais, nada menos do que a nossa obrigação. Por exemplo, não, pastor, mas aí o senhor vê, eu venho sempre à igreja, pastor. Poxa, irmão, mas vir à igreja é uma responsabilidade de quem já aceitou Jesus. A pessoa, irmão, que não frequenta uma igreja, a pessoa que não tem comunhão com os seus irmãos, eu acho que ela não entendeu ainda o caminho do céu. Porque o próprio Davi disse, alegrei-me quando me disseram, vamos aonde? À casa do Senhor. Meu irmão, acorda. Se muitas vezes você deixa de estar no culto por qualquer outra bobeira que não seja necessário, você não está andando no Espírito. Não está. Não está. Não está e nunca vai estar. Aí a pessoa acha que isso já é cheio do Espírito Santo. Não, irmão, vir à igreja é nada mais, nada menos do que nossa obrigação. Eu costumo dizer que existe uma matéria no curso bíblico da grade, que a nossa igreja lança, que é a Academia Teológica da Graça de Deus, que esse curso ele tem uma matéria chamada Vida Cristã. Então vir à igreja regularmente, congregar, participar dos cultos, faz parte de uma vida cristã. Assim como ficar no bar faz parte de quem é pinguço, quem faz uso de bebida, assim como procurar lugares errados, quando aquilo faz parte da vida daquele ser. Vir à igreja tem que fazer parte de quem já teve um encontro com Deus, irmão. Mas isso não é suficiente para dizer que você é cheio do Espírito Santo.
Não, pastor, mas só pode ver, eu devolvo os meus dízimos fielmente. Meu irmão, outra coisa, não faz nada mais, nada menos do que a nossa, porque é uma ordenança de Deus. De tudo que vem à nossa mão, a 10ª parte deve ser trazida à casa de Deus, à casa do tesouro, para que haja mantimento. Não adianta, tem coisas que não são sinônimos de ser pessoas cheias do Espírito Santo. São questões de vida cristã. Eu tenho compromisso com Deus. Agora, tem pessoas que andam no Espírito, vamos dizer assim, ela acha que anda no Espírito, mas pastor, de vez em quando eu faço algumas coisas da carne. Então reveja. Não, pastor, olha, sinceramente, eu ando na carne, mas também tem que levar em consideração que de vez em quando eu faço coisas do Espírito. Não tem como, irmão, porque os dois não andam juntos. A Bíblia fala que um se opõe ao outro, eles não conseguem estar debaixo da mesma ordenança. Por isso ele fala, se eu andar no Espírito, eu não vou satisfazer a concupiscência da carne, mas se eu andar na carne, eu não vou satisfazer a vontade do Espírito, porque um se opõe ao outro. E aí no versículo 18, preste atenção, olha o que ele diz: mas se sois guiados pelo quê? Não está debaixo da lei. Então preste atenção. Ah, pastor, eu sou cheio do Espírito Santo, mas tem coisas que na minha vida eu não consigo mudar. Sabe, pastor, eu já tentei, já orei, já me consagrei, já falei com Deus, às vezes já até pedi ajuda. Esse é o seu erro. Você só tenta, você não decide. Servir a Deus, viver com Deus é uma decisão, não é uma tentativa. Você tenta em outras coisas, mas com Deus é uma decisão. A Bíblia fala que chegou um momento que o próprio Moisés, Elias, chamou o povo, colocou diante dele e disse o seguinte: até quando vocês vão cochear entre dois senhores? Até quando vocês vão ficar manquejando? Um dia vocês querem servir a Jeová, outro dia vocês querem servir a Baal, outro dia vocês querem se voltar para o Senhor Jeová, outro dia vocês querem servir a Astarote. Não, peraí, vocês têm que decidir, meu filho. Tem que decidir, porque não tem como servir a dois senhores. Ou eu hei de amar um e odiar e detestar o outro, ou eu hei de amar o outro e desprezar aquele, mas não tem como eu servir os dois. Não existe nenhuma possibilidade de eu fazer uma conciliação entre as duas coisas, espírito e carne. Então hoje, irmão, eu posso dizer que está sendo um divisor para a nossa vida com Deus. Ou somos carne, ou somos do Espírito. Ou pertencemos à carne, ou pertencemos ao Espírito. E dependendo qual lado você está, eu estou em pleno exercício do meu ministério. Decida hoje a atitude que você vai tomar, porque talvez pode ser o seu último culto hoje. Pode ser o seu último culto. Se eu estou sendo guiado pelo Espírito, então já não estou mais debaixo da lei, não tem nada mais que me domina, não tem nada mais que me escraviza. Irmão, absolutamente não existe nada que eu não consiga se me livrar. Sabe, é uma decisão. Eu falei de manhã do cigarro. Vamos pegar o exemplo do cigarro. Geralmente uma pessoa que é viciada em fumo, ela fuma cerca de 2 a 3 carteiras de cigarro por dia. Esse quando é normal. Quando é anormal, fuma 4, 5. E eu sei lá quantas mais. Mas assim, a princípio, geralmente é de 2 a 3 carteiras. Aí a pessoa, ela vem para a igreja e fala assim: Deus, eu não vou mais fumar. Em nome de Jesus, eu não vou fazer mais uso dessa maldição. Eu vou ser livre, eu não aceito isso. Só que ela não decide. Eu acredito, irmão, que existem certas libertações na nossa vida, que a nossa decisão deve ser radical. Porque se não for radical, a gente vai estar sempre debaixo daquele domínio. Aí a pessoa fala: olha, pastor, graças a Deus, eu já não fumo mais 2 carteiras, eu só fumo uma. Aí passa 10 anos. Olha, pastor, eu já não fumo mais uma carteira inteira. Agora eu só fumo 15 cigarros, pastor. Aí passa mais 10 anos. Pastor, agora eu só estou fumando 5. Olha só como Deus está fazendo a obra. Diga glória a Deus, irmão. Deus está fazendo a obra, pastor. Aí passa mais 10 anos. Aí ela está fumando 2. Depois desce para 1. Do 1 ela nunca larga. Ela pode não mais comprar, mas quando ela vê algum ali, fala, como que fala? Dá uma pitada, né?
Dá uma pitada aí. Né? É até anti-higiênico você pegar um cigarro da boca dos outros, irmão. Né? Além de ser pecado, é anti-higiênico. Não, me dá uma pitada aí. E, irmão, e já teve gente que já viu uma bituca de cigarro no chão e mais do que depressa, ó. Mais do que depressa. Aí a pessoa ficou no 1, do 1 voltou para 5, do 5 voltou para 10, do 10 voltou para uma carteira, voltou para 2 e fala: pastor, não adianta, eu não consigo. Meu irmão, se você é guiado pelo Espírito, você já não está debaixo de nenhum domínio. Você não está debaixo de nada que te escraviza. A Bíblia é clara em dizer que aonde há o Espírito do Senhor, a Bíblia diz que ali tem liberdade. Eu sou livre para fazer as minhas escolhas, eu sou livre para tomar as minhas decisões, e escolhas estas que estarão pautadas na palavra de Deus, não no que eu presumo, não no que eu acho, não no que eu penso. E aí ele continua dizendo, vamos lá? Porque as obras da carne, elas são manifestas, as quais são, primeira é o quê? Então, todo e qualquer tipo de prostituição, a Bíblia fala que já é obra da carne, não tem nada a ver com quem tem o Espírito. Segundo, impureza. Impureza, e impureza tem a ver com aquilo que a gente coloca diante dos nossos olhos. Irmão, existe uma ferramenta extraordinária, e eu jamais reprovaria ela, que é a internet. Mas ao mesmo tempo, irmão, é um canal de destruição para quem não está debaixo da lei do Espírito. É um canal de destruição para aquele que está preso nas concupiscências da carne. É um canal de destruição. Hoje nós temos pessoas, irmãos, que falam com a gente. Eu recebi, não vai dar para eu passar, talvez no final até mostre. Eu recebi esses 3 últimos dias, um pastor de Moçambique, não conheço ele, não sei quem ele é, e ele me manda várias fotos, exatamente do momento em que eles estão tendo cultos a Deus, lá em Moçambique. E aí ele manda vídeos, as pessoas cantando naquela linguagem, sabe? Eles falam português, comigo ele fala português, mas na hora que eles vão fazer os cânticos dele, os louvores dele, é no dialeto deles ali, sabe? E, irmão, e sem nenhum tipo de provisão. Sabe aonde eles fazem o culto? Posso falar? Debaixo de uma árvore. Debaixo de uma árvore. Debaixo de uma árvore é o lugar aonde eles se reúnem para adorar. 2 dias atrás ele mandou uma mensagem. Sabe onde ele estava fazendo o culto? No deserto. Estavam todos reunidos lá, cultuando a Deus, adorando a Deus, servindo a Deus. Oh, meu irmão, para de desculpa. Para de desculpa. Nenhum tipo de impureza, nenhum tipo de lascívia. Isso tem a ver com a sua compostura. Isso tem a ver com o tipo de vestimenta que você... Ah, pastor, então a igreja tem doutrina? A igreja sempre teve doutrina. Às vezes algumas pessoas lá fora, elas nos interpretam mal. Ah, você é de qual igreja? Ah, você é da igreja da graça. Ah, essa igreja não tem doutrina. Claro que tem. Não, porque lá eu vejo que as irmãs fazem isso, as irmãs fazem isso. Não. Lá nós temos doutrina, nós não temos costumes. Mas a nossa doutrina ensina tanto os homens como as mulheres a se vestirem com pudor. A se vestirem de maneira que não se torne cobiça para quem quer que seja. Nós entendemos assim. Tem de vez em quando um ou outro que foge do protocolo, né? Aí de vez em quando a gente tem que pegar o cajado e pegar pelo pescoço e trazer de volta, né? Mas tem uns que às vezes não dá certo, né? Uma vez uma irmã teve que vir falar comigo, eu estava na beira do altar, todo o tempo eu atendia ela olhando para cima. Por quê, pastor? Porque se eu olhasse para baixo eu vi o buraco lá no chão. Eu tive o tempo todo fazer isso. Um dia a minha esposa teve que chegar para uma irmã com toda delicadeza, pegar uma toalhinha e jogar no meio das pernas dela aqui, ó. Porque estava fora do padrão. A Bíblia diz que nós temos que ter composturas, vestes, atitude com pudor, decência e ordem. Então não é que nós não temos doutrina nós sempre tivemos. Nós não temos às vezes alguns costumes que algumas igrejas vêm e implanta nos seus ministérios. É isso que a Bíblia fala. Mas lascívia é você se portar de maneira que causa desejos
em outras pessoas, e ao mesmo tempo, quando você quer se sentir a atração, sabe? Aquela pessoa que tipo assim, cheguei chegando. Não tem aquelas pessoas assim? E geralmente quem faz isso pensa que está arrasando e não percebe que está horrível. Não é verdade? Pensa que estou arrasando, estou perfeita, e não percebe que está, às vezes, até causando feio. Então, toda impureza, toda lascívia, que mais? Todo e qualquer tipo de também feitiçarias, volta para a idolatria. Todo e qualquer tipo de idolatria. Irmão, nós estamos em épocas de junho, aonde tem as festividades. Isso não é coisa de crente. Isso não cabe a quem serve a Deus. Entenda bem. Não, pastor, mas são só umas coisinhas assim, tal. Pois é, mas faz tudo aquilo no espírito do São João, do Santo Antônio, vamos dizer assim. E isso não deixa de ser idolatria. Então abra os seus olhos. Povo de Deus faz a diferença. Amém, pessoal? Então toda idolatria, toda feitiçaria, toda inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, que mais? Continua para o pastor. Não, vamos fazer melhor, irmão. Vai lá, volta ao versículo anterior. Eu vou falar o último ali, dissensões, heresias. Aí quando mudar para o outro, você começa a falar. Vamos lá, volta lá. Dissensões, heresias, eita coisa boa. Volta lá para mim, por favor. Invejas, homicídios, todo e qualquer tipo de bebedices, glutonarias, e preste atenção, e coisas semelhantes a essas. Então preste atenção. O erro de algumas pessoas, quando elas querem continuar nos seus erros, quando elas querem continuar nos seus pecados, se você chegar para ela e falar assim, isso não é bom, não é legal, isso não é bom para quem serve a Deus. Não, eu quero ver se na Bíblia está explicando exatamente assim. Aí você fala, não, assim não está. Mas ali a Bíblia fala que ele citou algumas coisas que é errado. E a Bíblia fala que coisas semelhantes a essas, ou seja, que de certa forma está ligado a essas coisas, a Bíblia fala que nós não podemos fazer. É mais ou menos o exemplo que eu dei de manhã. A pessoa, ela é intolerante à lactose. Então ela não pode tomar leite e ao mesmo tempo ela não pode fazer uso de nenhum produto que seja derivado de leite. Não, você é intolerante à lactose, você não pode tomar leite. O médico nunca vai falar isso para você, ela não vai chegar para você e falar assim, você não pode tomar leite. Não, ele vai falar, leite você não pode tomar, e nenhum produto, nenhuma comida que leve leite, você não pode comer, porque você é intolerante à lactose. Ou seja, ele disse quais seriam as coisas que nós não poderíamos fazer, e coisas que de certa forma estejam ligadas a ela. A Bíblia fala que a nós não competência. Tanto que ele fala, e coisas semelhantes a essa. Segundo, acerca das quais vos declaro, como já antes o quê? Irmão, tem coisa que nós já sabemos. Só que às vezes nós somos rebeldes. Tem coisas que nós já sabemos, mas ao invés de obedecer, nós escolhemos ser desobediente. E não adianta mais tarde falar assim, pastor, eu não sabia. Se você fizer isso, você está se esquecendo de um detalhe, que Deus conhece o coração e sabe qual é a intenção do Espírito. Ele não só conhece o coração do ser humano, mas ele sabe também qual é a intenção que ele forja, que ele cria, que ele faz nascer. Ele conhece a intenção. Então, como vos já disse, é igual onde uma irmã chegou para mim, isso em uma outra igreja, falou assim, pastor, eu vou te fazer uma pergunta, eu já sei o que o senhor vai responder,
mas eu vou perguntar mesmo assim. Aí eu interrompi ela e falei assim: mas se a senhora já sabe, por que a senhora vai me perguntar? Não, mas eu vou perguntar. Deixa eu perguntar para o senhor. Pastor, tal coisa assim, 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 assado. Olha, irmã, segundo a Bíblia está errado. Ela sabia. Eu falei: mas se a senhora sabia, por que a senhora perguntou? Será que a pessoa, agora eu falando, será que naquele momento ela achou que eu teria assim um tipo de relapso de consciência e de alguma forma toleraria? De alguma forma eu aprovaria? De alguma forma eu deixaria? Existem, olha para o pastor, existem situações que eu permito. Mas não é errado? É. Mas o senhor permite, pastor? Claro que eu permito. Se eu já disse para você, não pode, e você fala uma, fala duas, fala três, eu falo, vai lá e faz. Porque eu falando não, você vai fazer do mesmo jeito, então o que você está querendo? Você entendeu quando é que eu libero? Quando eu vejo que o coração da pessoa já está inclinado a fazer. Então o que eu posso fazer? Posso fazer o que quer fazer? Vai lá e faz, irmão. Vai lá e faz. Só depois não vem, pastor. Não, não tem pastor aqui não. Pastor é só Deus, Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, é só Jesus. Agora você vai falar com Jesus lá. Porque quando eu estava sendo o seu pastor, te orientando, te dando a palavra, te redarguindo, te corrigindo, te colocando no caminho ao céu, você achou que eu não estava fazendo certo. É igual o pastor Jaime um dia fez com uma pessoa, com um pastor. Pastor Jaime chegou e falou assim: irmão, conta a verdade. Não, não fiz não. Conta a verdade. Não. Irmão, se fez, a gente vai te ajudar. Não, pastor, isso aí é um complô contra mim. Tem certeza? Você não fez? Não, não fiz. Entra fulano. Quando a fulana entrou, ele abaixou a cabeça. Pastor Jaime, me perdoa, porque eu falhei. Não, não. O tempo de você se arrepender passou. Agora, quanto a mim, não. Não, mas o senhor é meu pastor. Não, não sou seu pastor. Eu era o seu pastor se você me desse ouvidos, porque a ovelha ouve a voz do seu. Você não ouviu minha voz. Não ouviu minha voz. Então agora, infelizmente, você vai ser deposto do teu cargo, vai ser afastado das suas atividades. Nós vamos ver o seu comportamento e então só depois vamos te reintegrar ao ministério. Mas caso contrário, agora, por momento, você vai estar em disciplina. Vamos colocar essa palavra, em disciplina. Agora você vai estar um pouco fora. Meu irmão, olha o que Deus, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas terminam por pastor? Não vai herdar o reino de Deus. Pode ficar na igreja, irmão, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos. Pode fazer bodas de ouro gospel. Pode fazer bodas de prata, de brilhante, topázio, de gospel. Não vai adiantar. No reino de Deus não entra. Então são as obras da carne. E aí no versículo 22, preste atenção. Mas o fruto do Espírito primeiro é o quê? Mais alto? Amor. E o que é amor, pessoal? Eu vou falando conforme Deus me deu. É o interesse e a busca do bem maior de outra pessoa, sem esperar nada em troca. Se você faz algo por alguém, se você faz algo para a sua família, ou pior, se você faz alguma coisa para Deus, esperando de alguma forma você ser reconhecido, de alguma forma você ser elogiado, de alguma forma alguém querer te colocar em evidência, você não está fazendo nada por amor. Não está, você desconhece o que é o amor. Porque quando a Bíblia fala que Deus, João 3,16, que Deus amando o mundo de tal maneira, a Bíblia fala que Ele deu a vida do seu unigênito Filho, para que todo aquele que nele crê o quê? Mas todos tenham condições de ter a vida. Então quando Jesus ele morreu na cruz por qualquer tipo de pessoa. Morreu pelos homens, morreu pelas mulheres, morreu pelas crianças, morreu pelos bandidos, morreu pelas mulheres da vida,
morreu para os injustos, para os desonestos, morreu para os assassinos, esquartejadores, morreu por todos, irmãos. A única coisa que Jesus esperava é que as pessoas não... ele queria alguma coisa em troca, que as pessoas entendessem. Porque como um pecado no mundo entrou por causa de um homem, por causa de um outro homem ele também tinha que ser tirado. Tanto que o livro de Isaías diz que o castigo que nos traria a paz estava sobre ele, porque você e eu não suportaríamos pagar o preço. Nós não tínhamos condições de fazer isso. Amor é você fazer as coisas para as pessoas sem esperar a nada em troca. Poxa, eu fui lá na igreja, fiz isso aqui para o pastor, sabe, eu pintei a frente do altar, deixei o altar bacana, arrumadinho. Poxa, o pastor nem falou no culto, para que eu vou falar no culto? Se agora você fosse um prestador de serviço, não no culto, de maneira informal, depois eu falaria, olha pessoal, ó, o nosso altar aqui, ó, foi reformado, glória a Deus, ó, ficou bonito, né? Tem um irmão aí da igreja que ele trabalha com isso. Então, se você precisa de uma mão de obra, de um profissional dessa forma, é só você procurar ele. É só você procurar. Isso eu faço. Mas se você faz de alguma maneira tentando ganhar ponto, faça isso não, irmão. Faça isso não. Primeiro porque você está tentando trazer os holofotes para você. E Deus, ele disse, a minha glória não darei a ninguém. A minha glória eu não divido com ninguém. Quer fazer? Faça por amor. Faça por desejo no seu coração. Faça, não porque você vai receber alguma coisa, mas porque é a coisa certa a ser feita. Amar é você fazer algo para as pessoas sem esperar nada em troca, sem esperar reconhecimento, sem esperar que você seja posto em evidência. Romanos capítulo 5, versículo 5, olha o que o Senhor Deus ele diz. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo... Contribui, irmão, pelo... que nos foi dado. Agora olha o versículo 6. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos... Pastor, então quer dizer que a minha prova de amor por Deus é morrer? Sim. Pastor, mas suicídio não é errado, não estou mandando você tirar a sua vida. Estou usando o termo morte. O que é morte? Existem coisas que se a gente fizer, não é pecado. Mas existem algumas pessoas que são fracas na fé. E que se você as fizerem, elas podem se esmorecer. Então eu faço isso morrer para mantê-la viva. Isso é morrer. É nesse sentido. Ó, pastor, tal coisa é pecado? Não, pecado não é. Mas se você fizer, isso vai fazer com que as pessoas motivem a servir a Deus? Não, pastor, elas ainda não têm entendimento. Então eu prefiro momentaneamente sepultar isso, porque a Bíblia fala que os fracos, fortes, precisam cuidar, zelar daqueles que são fracos. Jesus, ele morreu em si mesmo, irmão. Às vezes a gente faz coisas e a gente não percebe que aquilo pode ser um estupim de escândalo para aquele que é fraco no quê? Na fé. É fraco na fé. Tem hora que o pastor joga futebol, mas tem hora que o pastor não joga futebol. Porque às vezes tem outra pessoa de um outro lugar que para ele seria um absurdo o pastor jogar futebol. Não, onde já se viu, é um pregador do evangelho. Só que está onde eu entendo, irmão, o que é pecado para você é pecado para mim, não difere em nada. Mas para alguns eles acham que certas coisas o pastor não pode fazer. Vamos supor, se eu quiser, vamos supor, amanhã é segunda-feira, não tem culto na igreja. Eu vou lá, boto uma bermudona aqui, boto um tênis, né? Pego, jogo um chapéu, um boné na cabeça, uma camisa regata e vou sair na rua. É pecado? Mas se alguém me ver, vai falar, o pastor desviou. Vamos orar, é perigoso me entrar, fazer um grupo no WhatsApp, oração pelo pastor Adésio, intercessão, volta para Deus. Volta para Deus, porque ele desviou. Não, porque eu vi o pastor. Já pensou, irmão José, se alguém pegar eu lá com o senhor jogando videogame? O pastor está no pecado e ainda está levando a casa do irmão para pecar.
Que é isso, meu Deus do céu? Não é pecado, mas se isso escandaliza alguém, então eu vou fazer morrer. Vocês estão entendendo, sim ou não, irmão? Isso são responsabilidades cristãs. São coisas que quem serve a Deus, coisas que quem é cheio do Espírito Santo, está disposto a fazer. Se tem uma coisa, aleluia Jesus. Se tem uma coisa que eu aprendi com Deus, irmão, é que uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, ela nunca terá dificuldade de abrir mão de algo. Nunca. Ela nunca vai ter problema de abrir mão de qualquer coisa que seja. Agora, se você acha que aquilo depende da sua vida, já está virando até uma idolatria. Não, pastor, olha, eu falo o que os outros quiserem, igreja prega o que quiser, pastor fala o que quiser, eu não estou nem, mas não vou fazer, eu não vou parar. Poxa. Ali a Bíblia fala que ele morreu ao seu tempo, justamente pelos ímpios que não tinham capacidade de crer. Então o primeiro fruto do Espírito, vocês podem falar bem alto para mim o que é? Amor. Segundo fruto, gozo, que ao mesmo tempo significa alegria. E que alegria é essa, pastor? É um sentimento de grande contentamento baseado no amor, na graça, nas bênçãos e nas promessas e na presença de Deus. Não está baseado no que a gente pode ter. Claro que aquilo nos deixa feliz, aquilo nos deixa alegre, aquilo nos dá uma alegria muito grande no coração. Já pensou? Você chega aqui no próximo culto e fala assim: pastor, graças a Deus, comprei minha casa própria. Você não vai ficar feliz? No mundo de hoje, irmão, é perigoso o marido chegar para a mulher e falar assim: olha isso aqui, ó. O que é isso aqui? Chave de uma casa nova. Aí leva ela para ver: que casa que é essa? Aí ela olha. Aí você pergunta o que foi. Só se você me der empregada para limpar uma casa dessa aí. Só se você me der, porque olha, tem 3 quartos. Se lá em casa, que é o quarto, é a mesma coisa que a sala, eu termino de limpar a sala, você já sujou o quarto? Imagina ter 3 quartos, eu vou morrer. Seja feliz, irmã. Agradeça a Deus. Eu falei domingo, acho que foi domingo passado que eu falei sobre a preguiça. Um irmão no decorrer da semana me mandou uma mensagem e falou assim: pastor, pois eu era assim. A minha casa, pastor, era deplorável. Depois que essa palavra foi pregada, há alguns anos atrás, o senhor falou sobre ela novamente. Pastor, hoje a minha casa é um brinco. E se às vezes tem coisa que eu quero deixar para depois, eu não consigo, pastor, porque algo mexe comigo, e aí eu me lembro da palavra: cuidado com o espírito de Maria Mulambo. Falei: não, na minha casa esse demônio não vai entrar não. Não vai. Meu irmão, é alegria, mas não é alegria baseada nas coisas que a gente possa alcançar, que a gente pode ter, que a gente pode construir. Porque a Bíblia fala que não ficará pedra sobre pedra sem que tudo seja o quê? Derrubado. A minha alegria se consiste em outra coisa. Depois do gozo vem o quê? Paz, que é a quietude do coração e mente, preste atenção nisso, baseado ou baseada na convicção de que tudo vai bem entre o crente e o seu Pai Celestial. É isso que, há algum tempo atrás eu trouxe uma mensagem parecida, que o salmista Davi, ele disse assim: bom para mim é aproximar-me de Deus. Alguém lembra dessa palavra? Ou pastor, sinceramente, não lembro não. Quem lembra? Deixa eu ver. A irmã lembra. Vou pregar de novo então, uai. Posso pregar de novo? Então, se você falar que não pode, eu vou pregar do mesmo jeito, porque a gente é assim, entendeu? Então, vamos lá. Bom para mim é aproximar-me de Deus. Irmão, que coisa mais linda do que você ter paz com Deus? E tem gente, irmão, que qualquer coisa rouba a paz dele, qualquer coisa rouba a paz dela. Sabe? Ele chega: cadê meu sapato? Não, quero saber onde está, porque eu deixei ali. Não, mas é porque eu ia limpar a casa, aí ficaria... Mas era ali que eu deixei. Aí ele já perdeu a paz dele. Aí ele começa a tirar a paz de todos da casa. Aí começa a roubar a paz de todo mundo. Às vezes a mulher chega e fala, procura, não acha. Mas não é possível que já mexeram na minha Tupperware.
Cadê misericórdia? Onde? Aí está tudo, cadê? Não sei, não mexi. Alguém mexeu, porque ela não criou pena e andou. Alguém pegou, não sei, não sei. O marido fala, eu sou inocente. Aí ela vai lá, abre a porta, o menino está dormindo, desce um tapa, cadê minha tapoé? O menino acorda assim, até achando que está... Que tapoé, mãe? Não, alguém pegou. Eu não sei, mas tem. Aí o que acontece? Aí mais tarde ela vai lá e acha. Porque tem gente que tem uma certa idade que tudo ela esconde, não é assim? Começa a caçar esconderijo. E o pior não é achar o esconderijo. O problema é que quem esconde esquece aonde escondeu. Aí quando acha, não tem um mínimo de humildade para chegar e falar assim: ah, gente, me desculpa, me perdoa, eu achei, né? Ah, eu não sei, eu estava em tal lugar, não prestei atenção. Mas aí se alguém fala assim, achou? Achei, né? Alguém tem que achar. Alguém tem que achar. Quem procura acha, né? Não é assim que a Bíblia fala? Mas como é que você achou? Deixa para lá, não quero mais saber desse assunto. Falta de o quê? Humildade. Meu irmão, tem gente que perde a paz por pouca coisa. Eu falei para vocês que uns dias atrás bateram no meu carro. Ficou caro para arrumar. Graças a Deus que eu pago o seguro, mas mesmo assim tem que pagar o sinistro. É um sinal. Não é, só Deus sabe o que Ele vai fazer. Olhei aquele homem que bateu no meu carro, que eu saí assim fora, que eu vi o meu carro, porque eu sou zeloso com o meu carro, irmão. Eu olhei aquilo, observei assim. Eu olhei para o homem assim, parece que tinha um demônio na cara dele, ele estava rindo de mim. Ele deu ré no carro e foi embora. E aquilo não tirou minha paz. Não tirou. Eu cheguei, a minha esposa estava meio querendo chorar, porque é custos, é gastos. E aí eu cheguei para ela e falei assim: meu bem, fica tranquilo, eu não estou com raiva. Eu não estou chateado. Ah, mas por quê? Porque eu reconheço que eu falhei. Para quem não conhece a história, eu vou falar. Eu tinha chegado na casa do pastor Sérgio, tinha posto o meu carro na frente da casa dele. Aí eu tive que sair com ele, e quando eu voltei, o piscineiro colocou a moto na onde eu estava. Aí eu tive que estacionar o carro aqui do outro lado, na frente da mesma casa, mas eu tive que estacionar do outro lado. Aí quando ele falou, estaciona ali, pastor, eu falei, ah, irmão, ali não é bom não. Ele falou, não, pode estacionar, não tem problema não. Como é um bairro retirado de Várzea Grande, eu até subi com o carro meio na calçada para deixar o mais longe possível da rua. E aí eu fui para o quarto, para casa, entrei na casa, sentei na sala e fui conversando. Daqui a pouco eu olhei e eu vi que o piscineiro não estava mais por ali. Aí eu fui e só perguntei assim no ar, cadê o piscineiro? Aí alguém respondeu, nem lembro quem, foi embora. Aí veio uma voz no meu coração, vai lá, pega o seu carro, tira da onde está e coloca onde você ia colocar. Aí eu disfarcei daquela voz e fui para o quarto. Passou alguns minutinhos, a dona Lidiane abre a porta do carro e fala assim, pastor, desce. Muita calma, tenha muita calma. Bateram no seu carro, na frente de casa. Aí foi quando eu saí. Uma pessoa, ela fez a virada e deu problema no carro, e ele não conseguiu virar o carro por inteiro. E foi de frente com o meu, lá, bem encostado no muro. Olhei aquela situação, não roubou minha paz. Não roubou, não tirou a minha paz. Irmão, e era algo para tirar a nossa paz. E às vezes você perde a paz por bobeira. Por bobeira. A Bíblia fala que os frutos do Espírito, primeiro é amor, segundo é alegria, terceiro é paz. Irmão, não existe, para mim, não existe mais nada que eu preze neste mundo do que é ter paz com Deus. Se eu estou bem com Deus, irmão, eu consigo dar a volta por cima em tudo. Mas se eu não estou bem com Deus, eu não estou bem com ninguém. Depois ele fala, além da paz, longanimidade. Vou deixar vocês falar isso, vamos lá? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz e o quê? Longanimidade. Né, pastor? Longanimidade. Longanimidade, ou seja, é uma perseverança,
é uma paciência, é ser tardio para se irar, ou para até mesmo desespero. Um dos maiores exemplos de longanimidade está registrado em Atos 16, 22. Vamos ler? Olha lá. Atos 16, 22. Olha o que está escrito lá em nome de Jesus. Cadê, meu filho? E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com vara. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na onde? Na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e ainda até lhes segurou aos pés no... Estes dois seria quem? Pela história já dá de entender que era quem? Paulo e Silas. E aí o versículo seguinte diz: e perto de que hora? Meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Irmão, longanimidade é paciência na afronta, é paciência na tribulação, é paciência quando alguma coisa na sua vida não está dando certo, é paciência quando o casamento está enrolado, é paciência quando o patrão não paga seu salário, é paciência quando às vezes alguém usou o seu nome inapropriadamente e não pagou, e aquilo gerou transtorno, gerou complicações. Paciência na tribulação. E além de paciência na tribulação, é você ser tardio para o desespero. Tem gente, irmão, que se desespera, que não é brincadeira. Qualquer coisa que sucede, qualquer coisa que acontece, parece que é o fim do mundo. Sabe aquela mãe de primeira viagem? Quando criança ela cai e bate a testa, já leva para o hospital, o doutor faz uma tomografia, faz uma ressonância, faz um raio-x, se precisa pode fazer cirurgia. Aí quando é o segundo filho, cai, bate a cabeça, isso é bom para fortalecer o cérebro. Levanta, levanta. Nem corre mais, antigamente ela saía desesperada, lá de longe, olha, levanta. Antigamente a chupeta caía, pegava a chupeta, ia lá para a cozinha, colocava água, fervia, colocava alguns produtos. Hoje a chupeta cai e ela dá uma olhadinha aqui. Tem essas transições, tem ou não tem? Tem essas transições, a gente vai adquirindo conhecimento, entendimento, sabedoria. Já não se desespera mais, irmão. E tem gente que se desespera. Meu irmão, isso é fruto do Espírito Santo, longanimidade. Paulo e Silas, mesmo tendo feito o que era certo, foram punidos. Mesmo fazendo a coisa certa, eles foram punidos. E a Bíblia fala que quando era perto da meia-noite, Paulo e Silas estavam cantando e louvando. Eu me lembro de um casal que chegou para mim e falou assim: ah, pastor, ó, eu e a minha esposa não vamos vir mais durante a semana na igreja. Falei: é, irmão, por quê? Ah, porque nós estamos fazendo faculdade e o culto termina super tarde, né, pastor? 8h40, 9 horas da noite. Super tarde. Então, por causa desse motivo, a gente não vai estar vindo, porque no outro dia a gente tem que levantar cedo e coisa e tal. Falei: ah, irmão, se você está dizendo, tudo bem. Não justifica, mas tudo bem. Aí eu terminava o meu culto 9 horas da noite, e às vezes eu ia fazer os trabalhos da igreja. Era 11 horas, os dois estavam online no WhatsApp. E aí? O que vocês me falariam sobre esse assunto? Quem realmente estava preocupado em acordar cedo, essa hora estava no WhatsApp? Estava fazendo o quê? Irmão, não adianta a gente enganar o Espírito Santo. Tolice nossa se tentarmos. O senhor falou alguma coisa? Eu não. Por quê, pastor? Se o coração do homem já está inclinado a fazer o mal, vou fazer o quê? Cabe a mim cumprir aquilo que a Bíblia fala: orai uns pelos. Eu estou em oração, desperta, 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 desperta. E sabe, não despertou até hoje.
Porque com essa brincadeirinha, já não ia mais regularmente aos domingos, hoje já não vai nem mais domingo e nem sei onde vai agora. Tudo é um começo, irmão. Nada cai de uma hora para outra, tudo tem um processo. É um processo de afastamento. O homem não deixa de amar a mulher de hoje para amanhã. É um processo que vai acontecendo, ele vai se desgostando. As muitas humilhações, as muitas vexações, as muitas exposições vexatórias. Aí o marido vai ficando, poxa, está me desrespeitando. A mesma coisa o marido. O marido tem a mania de fazer brincadeira, mas cuidado, às vezes a sua brincadeira está desmoralizando a sua mulher. Na hora ela dá um sorriso para não ficar desconfortável, mas aquilo vai machucando, né? Aí o que antes, quando você saía e ela ficava mandando mensagem, saudade, vem logo, estou te esperando, vem para casa. Aí quando você sai cedo do serviço, manda mensagem, estou indo para casa, ela responde, para quê? Para quê? Para que você está vindo cedo assim? Já não é mais o vem logo, porque vai o quê? Perdendo, vai acabando, vai se distanciando. Eles, irmão, era meia-noite, o corpo todo surrado, feridas abertas, corpo retalhado, expostos à vergonha. Mas eles levantaram o pé da meia-noite, foram louvar, foram cantar, foram buscar. Sabe por quê? Porque existem certas feridas que as pessoas causam em nós, que só uma verdadeira adoração pode curá-la. Só uma verdadeira consagração. Eles estavam lá, ó. E a Bíblia fala que de repente Deus mandou um terremoto que abriu as portas das prisões. E a Bíblia fala que não só dele, mas também dos outros, porque os presos o escutavam. E a Bíblia fala que o homem que havia colocado ele no calabouço, quando viu que ele não estava mais lá dentro, tentou tirar a própria. E o apóstolo Paulo disse, não faça isso, porque estamos todos aqui. E aquele homem que o havia prendido e o condenado, foi o mesmo que pediu a salvação. E aí foi onde o apóstolo Paulo falou um dos versículos que todos nós mais amamos: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Isso é gente cheia do Espírito Santo, que tem frutos do Espírito, além da longanimidade, para terminar, benignidade, que é não querer magoar o quê? Ninguém. Você não tem, perdão. É não querer magoar ninguém e nem lhe provocar algum tipo de dor. E tem tudo a ver com o perdão. Efésios 4:32. Vamos ler? Olha o que está escrito lá em nome de Jesus. Diz assim, ó: antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então ter longanimidade e ser benigno tem a ver com perdão, tem a ver com perdoar. E aí ele prossegue: bondade é uma esse aqui eu vou falar detalhadamente. É uma repulsa pelo mal, que pode ser expressada em atos de bondade, ou na repreensão, ou às vezes até na correção do mal. Mateus 26:47, vamos ler? E estando ele ainda a falar, eis que chegou quem? Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e porretes, vinda da parte dos príncipes dos sacerdotes e dos anciãos do povo. E o traidor tinha-lhe dado um sinal, dizendo: o que eu beijar, esse prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi. E o que ele fez? E o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que viestes? Então, Jesus, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e eis que um dos que estavam com Jesus, primeiro Pedro, estendendo mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Agora olha a reação de Jesus:
Então Jesus disse: mete no seu lugar a tua espada, porque todos que lançarem mão da espada, a espada... Agora presta atenção, ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, que Ele me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpriram as escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Então disse Jesus à multidão: saístes com paus, saístes como para um salteador, com espadas e porretes para me prender? Todos os dias me assentava junto de vós ensinando o templo, e não me prendestes. Continua: mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando, o que fizeram? Deixando, o que eles fizeram? Vamos ver o versículo 57, o que está escrito? E os que prenderam Jesus os conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás. Pronto, vamos resumir aqui para você entender. Qual que Deus colocou no meu coração? Bondade. No momento em que aqueles soldados vieram para prender Jesus, Pedro, mais do que depressa, passou a mão na espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. O que Jesus fez? Repreendeu Pedro e disse: não faça isso. E em uma outra tradução, em um outro texto, a Bíblia fala que ele pega a orelha do soldado, coloca no lugar e o cura. Mas peraí, esse homem não foi para prender Jesus? Esse homem não foi para lhe causar mal? Mas Jesus não retribuiu. Jesus não retribuiu. Quando Pedro fez isso, a Bíblia fala que Jesus olhou para ele e falou assim: olha, aquele que fere com ferro vai ser ferido. Não faça mais isso. Uma pessoa que tem bondade, ela tem repulsa para o mal. Talvez Pedro poderia até questionar, ou talvez no seu pensamento ele deve ter questionado, mas ele veio para nos prender. Talvez foi por isso que Jesus disse: mas se eu quisesse, eu não oraria ao Pai, e o meu Pai não mandaria 12 legiões de anjos e derrubaria todo esse povo aqui? Eu podia fazer isso, mas eu não fiz, porque é necessário que cumpram-se as Escrituras. Cumpram-se as Escrituras. Jesus não é a favor de nenhum tipo de maldade. Não é. Jesus não concorda com nenhum tipo de maldade. E aí depois de bondade, vem a fé, que é outro texto. Aí diz assim, ó, fé significa... deixa eu fazer uma pergunta. Olha o que Deus fez, mostrou para mim. Fé é uma lealdade constante e inabalável. Eu até errei o exemplo. Uma fé é constante e inabalável. Quando é inabalável? Quando nada te faz voltar atrás. Quando é inabalável, vamos pegar um exemplo, o que significa inabalável? Fé é primeiro lealdade constante. Lealdade é você estar ligado, é você estar firme, é você sendo fiel àquele que lhe prometeu. E às vezes, irmão, tem gente que acha que é fiel, mas na verdade negocia. Como eu acabei de ler aí, ó, Mateus 26, que fala quando ele foi vendido com as moedas de prata. Judas era um dos, mas negociou Jesus. Que lealdade é essa? Que fé que é essa? Você fala que tem fé em Jesus, mas você negocia ele às vezes. Quando o mundo está desabando, aí você vem para a igreja, aí você serve a Deus, aí você fala, não tem que me consertar, tem que andar com Jesus, tem que viver no Espírito Santo, eu não posso viver dessa forma não. Aí Deus vai lá e traz a bênção, alarga as fronteiras, prospera, começa a melhorar a sua vida. Aí daqui a pouco Jesus fica para segundo plano. Ó, negociando Jesus, ó. Eu sei que todo mundo tem seus afazeres, irmão. Eu sei que todo mundo tem o seu compromisso, mas eu nunca vou me esquecer do exemplo do irmão lá de Sinop. Quando eu tive o meu primeiro carro, que ele parou do nada, talvez foi só para nos ensinar, porque depois não achou motivo nenhum. Estava saindo de uma reunião de pastores na avenida, de repente parou do nada, desligou e eu tive que encostar. E não ligava por nada. Aí eu liguei de novo em Sinop, falei, ó, tem algum irmão da igreja que mexe com mecânica, porque aconteceu assim? Esse irmão foi lá e buscou meu carro. Aí eu fui para a empresa dele. Cheguei lá, irmão, estava lotado de carro, dentro, fora, sabe? Tinha serviço assim, que é impressionante. Aí eu, esperando ele fazendo, falei assim, falei com ele, poxa irmão, que bênção, né?
A empresa está cheia de carro. Ela pastor, mas para fazer isso aqui teve um preço a ser pago. Como assim, irmão? Quando eu cheguei em Sinop, pastor, não tinha nada. Não tinha nem para onde ir. Mas aí surgiu essa oportunidade de assumir essa oficina. Aí quando eu assumi, antes de eu surgir essa oficina, eu comecei nos cultos, quarta, sexta, domingo, e orava, eu buscava, para Deus abrir a porta, para Deus fazer a obra, para Deus fazer o milagre, buscava. Aí surgiu a oportunidade da oficina. Falei, irmão, Falei assim, mas aí o senhor acaba nem, aí eu tiquei, né? Mas com tanto serviço assim, você acaba nem indo para a igreja, né, irmão? Eu falei, não, pastor, a coisa não é por aí não. Quarta, sexta e domingo, deu 6 horas, eu mando todo mundo embora. Vá. Fecha a oficina, porque agora é hora de eu ir para a igreja. Porque se eu ia para a igreja quando estava tudo ruim, eu tenho que ir 2 vezes melhor para a igreja, porque agora Deus fez ficar tudo bom. E eu falei assim, tá, mas irmão, sempre chega cliente de última hora, ou você tem que entregar serviço. Não, pastor, isso não muda. Eu falei, por quê? 6 horas, eu mando todo mundo ir para casa, vou para a igreja. Se eu tenho um serviço de urgência para entregar no outro dia, eu vou para o culto, participo do culto, nem que eu volto depois do culto direto para a oficina, trabalho até certas horas da noite, e aí eu entrego o serviço. Mas deixar de ir na igreja, eu não deixo. Agora a gente entende qual o segredo da prosperidade. Porque além de ser fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas, havia um zelo entre ele e Deus. Um zelo. Está lá, irmão, se você for lá hoje, o homem cresce cada dia mais. E pelas últimas vezes que eu vi nas postagens no Facebook, estão muito bem de vida. Muito bem. Muito bem de vida. Fé é lealdade, irmão. Não negocia Jesus, não. Não negocia. Às vezes tem gente que negocia Jesus com cansaço. Não, hoje eu cheguei tão cansado. Não, não dá não, está difícil. Não, Deus me perdoa. Perdoar Deus vai porque Ele é Deus, irmão. Mas recompensa, não espere por ela não. Às vezes tem gente que negocia. 30 moedas. O que vocês querem que eu faça? O que vocês vão me dar se eu te entregar Jesus? 30 moedas. Então tá. E a Bíblia fala que a partir dali, então, eles tentaram de alguma forma entregar Jesus. Eles já haviam tentado outras vezes e não conseguiram. Até que chegou um dia que ele falou assim, olha, ele vai estar em tal lugar e eu entrego eles a vocês. Mas preste atenção, quando o diabo quer que a gente faça uma coisa errada, ele faz em fazer de maneira bem certa, o errado. Tá, você fala que vai me entregar Jesus, mas quando chegar lá a gente não sabe quem ele é, porque vai ter uma multidão simples. Aquele que eu beijar é o próprio. Irmão, aquele que estava mais perto de Jesus foi o que o vendeu. Frutos do Espírito, fé. Fé não é só a certeza das coisas que se esperam e nem prova das coisas que se veem. Fé também é lealdade. É você ser leal. E a Bíblia fala que mais tarde ele percebeu que fez besteira. Tanto que ele voltou para os religiosos e disse assim, eu não quero mais essas moedas aqui não. Mas isso não tem nada mais a ver com a gente. Você já fez o que você tinha que fazer, sirva para você. Ele disse, eu não quero mais. Pegou e jogou as moedas dentro do templo. E entregou Jesus por causa de moedas e no fim acabou nem ficando com elas. Aí o sumo sacerdote, querendo ser zeloso da lei, disse assim, não é lícito pegarmos essas moedas e colocarmos no templo, porque é preço de sangue. Não é lícito, nós não podemos fazer isso. Esses são frutos do Espírito. Depois vem mansidão e temperança. Por fim, eu quero falar só da temperança. Temperança é um controle ou domínio sobre os nossos próprios desejos e também as nossas paixões, inclusive aos votos conjugais. Fico vendo jovens aí tudo aflorado para casar. Meu irmão, casamento é para cumprir aquilo, até que a morte o quê? Pensa bem.
Ah, não, porque eu quero namorar. Você quer namorar para quê? Para beijar? Beija a parede. Testa no espelho, usa o braço, ó. A laranja. Testa, vai lá, ensaia lá. Porque, irmão, para nós entendemos que namoro é um preparo para o casamento. Se você não quer casar, então não tem que namorar. É assim que a gente entende. É assim que compreendemos pela Bíblia. Namoro é um processo de conhecimento, para logo mais casarmos, para não dar ocasião à carne. Ah não, pastor, mas eu não tenho idade para casar ainda não, então não tem idade para namorar, meu filho. Se você não está pronto para casar, então não está pronto para namorar, porque o namoro, se não for para casar, só vai te levar a pecar. Tem que vigiar. Não, meu filho, daqui a um tempo as coisas mudam. Irmão, eu posso não falar línguas estranhas, mas eu tenho que ter os frutos. Eu tenho que ter os frutos, porque falar em língua estranha é um dom. É um dom. Agora, quando você é cheio do Espírito, você produz frutos. Quem entendeu, diga amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, porque Ele merece.